Abençoado dia, povo de Deus. Eu acho que todos aqui já me conhecem, né? Se você acompanha nossos vídeos aqui no canal, vocês já sabem quem eu sou, mesmo assim eu vou me apresentar. Eu me chamo Tainã, né? Eu sou cofundadora da comunidade católica Frutos da Videira. Sou esposa do Maílson Braga, que é o fundador. Eu tenho 34 anos, né? E em janeiro eu fiz um vídeo falando sobre projetos, sobre sonhos, né? Nós estávamos viajando, estávamos em Penedo, numa lua de mel de bodas, né? E eu tô há muito tempo para poder gravar esse vídeo, o Senhor estava me incomodando, já tinha um tempinho, para poder vir falar com vocês sobre algo. Tem hora que eu vou olhar para cá, tem hora que eu vou olhar para cá. Enfim. E daí hoje eu falei, não, eu vou gravar esse vídeo. Já tô há muito tempo enrolando, né, para poder falar sobre isso. Na verdade, eu tenho 2 conteúdos para poder falar, sendo que eu vou falar um hoje, para esse vídeo não ficar muito extenso, e depois eu gravo um outro, né. No primeiro vídeo, lá em janeiro, eu falei muito sobre o negócio de projetos, sonhos, sobre o que você desejava para 2023, para você planejar, para você colocar no papel, para você correr atrás, porém entregar nas mãos de Deus e deixar Deus agir, né? Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou falar sobre uma outra coisa que a gente vive na prática. E eu vejo que quando eu vou pregar sobre isso, tem gente que fica um pouco assustado, quando sempre nas minhas pregações eu tento falar um pouco sobre isso, que pode ser a realidade de muitas pessoas, e às vezes você não tá nem entendendo o que está acontecendo na sua vida, e aí o Senhor usa de alguém para poder falar. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, não é à toa, eu tenho certeza que esse vídeo vai mexer com você de alguma forma, ou para viver o que a gente está vivendo, ou para uma outra coisa. Eu vou chegar lá. E eu vim falar sobre a providência de Deus, né? É estranho para alguns, e eu vou falar bastante sobre isso. Eu espero que o vídeo não fique muito extenso, né? Eu vou resumir um pouco. Mas eu vou começar falando sobre a minha vida, né? Sobre como as coisas aconteceram na minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa, né? Uma menina que teve de tudo, né? Meu pai e minha mãe casaram, mas eles já tinham filhos, né? E daí, quando eles casaram, teve só eu. Eu fui a única deles 2. E daí, logo, eu fui sempre muito cheia de paparico, cheia de mima, sempre tive de tudo, né? Nunca fui uma criança nojentinha por ter tudo, mas eu sempre tive de tudo. Meus pais sempre me deram de tudo. Nunca estudei em colégio público, sempre em colégio particular, fiz faculdade, fiz pós-graduação, eu sou enfermeira e eu tenho pós-graduação em ginecologia e obstetrícia. Então, tudo que meus pais puderam fazer assim, né, com relação a ensino, a tudo, eu fui agraciada por isso, né? E beleza, eu me formei e depois de eu me formar, eu consegui alguns empregos na área, assim, como clínica, para trabalhar com idosos, coisas desse tipo. E beleza. Era a área em que eu consegui trabalhar como enfermeira. E aí já vamos abrir um parêntese aí, né? Todo mundo sabe que a enfermagem é uma área que dá emprego. E para mim, não rolou muito. Entreguei diversos currículos em diversas clínicas. Várias pessoas pediram meu currículo para que eu desse, né, para tentar lá conseguir alguma coisa. Eu entreguei meu currículo para muitas pessoas. E não foi, né, não tive muito êxito nesse sentido. Não consegui emprego. Beleza, mesmo assim, quando não era para enfermagem, eu entregava para outras coisas. Nunca consegui muita coisa. Mas beleza, pode ser um período, né, só uma fase, até que meu esposo, né, nós estamos casados há 11 anos, até que meu esposo se formou, ele é psicólogo e se formou, e aí nós falamos, poxa, a psicologia, ela entrega uma autonomia que por muitas vezes a enfermagem não tem, então vamos investir nisso. Ele começou, tal, atendeu, teve pacientes, atendeu bastante, assim,
mas não era aquele negócio de estar trazendo um retorno excessivo, assim, que desse pra gente planejar uma viagem ou construir, enfim, era aquele básico, né? Aquele básico. E aí nós já começamos a perceber que alguma coisa não estava certa, né? Que o dinheiro ele entrava, ele dava para o básico, a gente fazia uma compra, a gente pagava uma conta e amém, louvado seja Deus. E isso foi, né? O Maílson ele trabalhou em diversas coisas, isso é a parte dele, vou resumir porque senão vai ficar muito grande. Ele teve diversos trabalhos, ainda solteiro, com os pais dele, morando com os pais dele. E tá tudo bem. E daí, com a gente já casado, ele acabou se formando, e aí a nossa vida começou a tomar um rumo que pra gente era estranho, até porque, como eu falei pra vocês, eu sempre fui uma pessoa que eu tive de tudo, formada, pós-graduada. O que você espera disso é você ter um bom emprego, você ter uma situação financeira boa. Mas não era o que estava acontecendo, né? Eu trabalhei com idosos, teve Dona Maria, que eu trabalhei por anos, né? Que é a vozinha dos meus afilhados. E, nossa, eu fui apaixonada, ela faleceu, daí eu saí, né? Lógico. Enfim, fui trabalhando dessa forma, mas nada que um salário, 1.000 e pouco, 2.000, 3.000, piso salarial do enfermeiro, não, isso nunca aconteceu. E daí nós começamos a, poxa, por quê? Por que isso está acontecendo? Por que a nossa vida é assim? Por que as coisas acontecem dessa forma? E fomos vivendo a vida dessa forma, até que chegou a pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia, a gente começou a vender doces, né? Abrimos uma confeitaria no delivery. Inicialmente foi delivery. E começamos a vender os doces aqui de casa mesmo, só fazendo as entregas. E começou a dar muito certo. Meu pai faleceu em 2019, a gente deu aquele estalo assim, acordou para a vida que, tipo, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Infelizmente, às vezes a gente acorda em uma perda, e foi o que aconteceu. E daí nós começamos a vender, deu certo, surgiu a oportunidade. A oportunidade é para ser abraçada, sempre abracem as oportunidades que a vida te dá, que Deus te dá. Surgiu a oportunidade da gente abrir uma confeitaria mesmo, física. E nós fizemos isso, mergulhamos, abrimos a confeitaria. Ficamos 2 anos na confeitaria aberta. O primeiro mês, a gente ganhou quase 10 mil reais. E aí a gente falou, caraca, agora vai dar certo, né? A enfermagem eu fui deixando de lado, né? O Maílson ele ainda fazia os atendimentos como ele faz até hoje, atendimento online, quando tinha alguém para poder atender na clínica, ele sublocava, né? E aí atendia, ia fazendo dessa forma. Até que abrimos a confeitaria, no primeiro mês bombou, no segundo, no terceiro, no quarto as coisas foram ficando difíceis e foi caindo, até que teve uma vez que nós fizemos 20 reais. E aí a gente começou a, caramba, né? Mais uma vez a gente se encontra nessa situação de não ter condição, não tinha como manter a nossa confeitaria aberta. Na pandemia, tudo muito caro, começou a ficar muito caro. E daí a gente pagava o aluguel da loja, minha mãe teve que ficar pagando o aluguel da loja. E aí a gente viu que não estava dando mais, né? Que não dava, né? Tava empurrando mesmo com a barriga. E nesse meio tempo, o Maílson já estava falando muito sobre viver da providência. Falava que ele tinha certeza que o Senhor nos chamava para viver dessa forma e eu não aceitava de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quantas e quantas vezes a gente saiu, fechava a loja tarde da noite e eu vinha chorando da loja até em casa. Eu não aceito isso, eu não aceito isso. Olha quanto investimento. Nós investimos muito para a loja, né? Móveis planejados, tudo. E eu não aceitava de jeito nenhum. E ele falava que era o que Deus queria, que ele tinha certeza. E eu não aceitava mesmo. Não aceitava mesmo. Até que um belo dia a gente não tinha nem as coisas em casa direito, né? E nem as coisas para poder comprar para a loja. E eu tomei uma decisão, né? Tipo, ele já havia falado que o melhor era a gente fechar a loja, mas eu não aceitava, porque eu amava, né? Eu sonhei, eu planejei. Não é fácil você abrir mão de um sonho, né? De um projeto. E para mim foi muito doloroso, né? Até que eu fui e falei,
tá bom, tá bom. Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira a gente foi na loja, eu, Maílson e dois membros da comunidade, 2 filhos da comunidade. A gente começou a desmontar tudo, tiramos tudo, botamos dentro do carro, tal. Falei com a minha mãe, porque a minha mãe que estava nos ajudando, né? A minha mãe sempre foi a nossa maior benfeitora. Sempre, 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 né? A casa que a gente mora é uma casa de aluguel e a minha mãe e meu pai se propuseram a pagar logo quando a gente se casou, nós não compramos casa. E a minha mãe falou, não, a casa de vocês eu vou pagar, então o aluguel ela paga. E ela já tava pagando o aluguel da loja também, então tipo, a gente, nossa, tá pesado. E aí, na terça-feira, quando eu decidi mesmo, que eu botei na cabeça, eu chorei, mas eu chorei. Porque foi o que eu falei, né? É um projeto se acabando. Na quarta-feira, quando eu levantei de manhã na quarta-feira, eu já estava decidida a acabar. E aí fomos lá, desmontamos tudo, entregamos a loja. Eram 3 anos de contrato. Nós ficamos 2 anos com a loja aberta. E aí fechamos, trouxemos todas as coisas aqui para casa, tal. E agora, né? E agora que eu falei, é hora de aceitar, né? A visualização que eu tinha era que eu tava como uma criança, esperneando, gritando, dando murro em ponta de faca. E Deus sentado, parado, olhando. Sabe quando você tem um filho, um afilhado que no shopping começa a fazer um escândalo que você não tem nem o que você fazer. Você vai ficar parado olhando, esperando aquela crise ali dele passar para que ele possa levantar e retomar a vida. Era a forma que eu via que Deus estava fazendo comigo, né? E eu me esperneando, e ele parado me olhando, tipo, não adianta, né? E isso eu já deixo o primeiro recado aqui para vocês, né? Quando Deus nos chama a algo, não adianta a gente fugir, não adianta a gente correr, não adianta a gente, né, tentar escapar ali. A gente ainda pode conseguir inicialmente mudar o percurso, mudar o caminho. Não adianta, os nossos pés vão voltar para o caminho que Deus escolheu para nós. Não adianta. Com o fechamento da loja, a gente voltou por delivery, né? Fazer as coisas dentro de casa. E antes disso tudo, antes dessa aceitação, era aquele negócio, eu preciso vender, eu preciso ter dinheiro. Não, isso não é certo, que não sei o quê, eu investi, eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu comprei chocolate. Então eu preciso vender. Deus, por que você está fazendo isso comigo? E depois disso virou uma chave, né? Virou uma chavinha. E aí, se Deus quiser, vamos vender. Se Deus não quiser, não vamos vender. E a providência dele não vai deixar de acontecer. E é isso, né? Começamos a dar passos firmes, crendo na providência de Deus. E nunca nos faltou nada, né? Já tivemos situações difíceis em casa, de ter o básico mesmo, de ter muito, muito pouco. Mas nunca nos faltou nada. A minha mãe, né, como eu falei aí um pouquinho atrás, sempre foi a nossa maior benfeitora. Benfeitor é aquele que faz benfeitorias, que te ajuda a realizar algumas coisas, que te ajuda financeiramente com as coisas, seja com alimento, seja com dinheiro. E a minha mãe, desde sempre, né, como eu falei, desde o início lá do nosso casamento, o dinheiro do nosso trabalho nunca deu para fazer grandes coisas. Então, minha mãe e meu pai, inicialmente, sempre nos ajudaram com tudo, com dinheiro, com compra, com tudo. E é assim até hoje. Meu pai faleceu em 2019, mas a minha mãe tá aí, louvado seja Deus. E não nos deixa faltar nada, né? Pelo contrário, ela ainda fica chateada quando a gente fala que faltou alguma coisa. A minha mãe vê todos os nossos vídeos, mãe. Então, se você tá assistindo esse vídeo, eu quero te agradecer aqui publicamente pela sua vida e tudo que a senhora faz por nós, né? Nós te amamos muito e não foi à toa que Deus te deu como presente, né? Porque tem mães hoje, pais que não estão nem aí para as necessidades dos seus filhos, e hoje ter uma mãe, ter uma pessoa com esse coração é uma graça. Então, a minha mãe sempre nos ajudou em tudo. Durante todos esses anos, a minha mãe sempre lutou ali, nunca deixou faltar nada. Porém, muitas coisas a gente vê que precisamos dar os nossos passos. Dificuldade a gente vai passar, não tem como estar sempre ali, nem incomodando, entre aspas, que não é, eu sei que não é incômodo para ela, mas estar ali sempre pedindo, sempre, né? Então, por muitas vezes passamos nossas dificuldades, nossos apertos. E daí eu quero abrir para uma outra coisa, né?
Durante todo esse tempo, nós ouvimos muitas coisas, né? Nós ouvimos que nós éramos preguiçosos, que a gente não gostava de trabalhar, que a gente gostava mesmo de ser sustentado pelos outros, sustentado pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha sogra, ou seja lá por quem fosse. E não, né? Nós estávamos apenas fazendo a vontade de Deus, que não é fácil, né? Viver da providência não é fácil. É muito bom você trabalhar, você ter o seu sustento, você sair cedo, voltar tarde, porém, com seu dinheiro no bolso, né? No início do mês, no fim do mês, cair lá na sua conta, você vai pro shopping, você come tudo que você quiser, tudo que você quer, e viver da providência não é assim, né? É você fazer o que tem que ser feito, como a gente faz os nossos doces, quando a gente sai em missão, a gente leva nossos doces para vender, faz as nossas coisas, mas é depender de benfeitorias, depender de outras pessoas para que a sua casa se mantenha, para que as missões se mantenham, né? Não tem como, a missão não se faz sozinha, a comunidade não existe por si só, então precisa de pessoas que ajudem financeiramente, alguém que veja que tem potencial ali, Deus age ali de alguma forma. E, caramba, eu vou ajudar a comunidade Frutos, eu vou ajudar a comunidade XY, porque o trabalho deles é lindo, é necessário, isso não pode acabar. E, infelizmente, muitas pessoas falaram muitas coisas e falam até hoje, né? Muita coisa chega pra gente. E hoje a gente fica assim, né? Meio triste, porém, tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado a entender a sua caminhada. Você é obrigado a entender o que você está passando para que você viva plenamente e aceitar. A aceitação é algo necessário. Se você não aceita a sua condição, você não vai para frente, você não caminha, você vai ficar como aquela criança que eu falei lá atrás, né, relutando, se debatendo, esperneando, e Deus esperando que você aceite e faça a vontade dele, né? Eu separei uma passagem aqui. Eu tô falando muito, né, na teoria, mas eu vou mostrar na prática para vocês o que é a providência de Deus. É por isso que Deus, eu demorei muito para gravar esse vídeo, porque tinha um propósito, né? Deus, ele faz as coisas assim para que nós saibamos que ele é Deus e que ele faz. E ele fez aqui. Eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro eu vou ler uma passagem que tá lá em Isaías 55. Nós falamos dessa passagem sábado, teve o último dia lá na paróquia, né, do seminário vocacional, foi para as famílias. E o Marcelo, né, o nosso amigo da comunidade Mistério de Amor, falou sobre essa passagem. Eles também vivem da providência. E aí tá lá em Isaías 55 que diz assim, ó: todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas. Vinde comer, vós que não tendes alimento. Vinde comprar trigo sem dinheiro e leite sem pagar. E é uma passagem muito bonita, né? Fala sobre muitas coisas, mas chama atenção, né? Para uma pessoa que está acostumada a trabalhar no corre da vida aí, parar e ler essa passagem, como? Né? Como comprar sem dinheiro, como comer sem pagar. É necessário, isso se chama a providência de Deus. Eu teria inúmeras experiências para contar para vocês. Uma delas eu faço questão de falar, né? Nós estávamos... tinha acabado a semana missionária do ano passado lá na paróquia. E passamos a semana missionária com sacrifício, né? Até porque todo dia tinha que ir para a paróquia, era gasto com gasolina, com alimentação, né? Uma correria e tal. E aí nós passamos a semana inteira ali apertadinho de dinheiro. Não gastando com muitas coisas, até porque tinha que abastecer, tinha que fazer uma coisa ou outra. E nós amamos açaí aqui em casa, a gente ama açaí. E eu tava louca para tomar açaí. E eu falei, né, brincamos, que o açaí missionário ele viria no último dia de missão. E daí acabou a missão no sábado, né? No domingo nós fomos chamados para pregar na paróquia para para pastoral do dízimo, os dizimistas. E aí eu preguei e falei sobre a providência de Deus, né? Sobre a importância do dízimo, da oferta, não só financeira, mas da oferta de vida. Que às vezes a gente oferta muito dinheiro e esquece de ofertar a nossa vida a Deus. E aí eu falei, né, sobre o açaí missionário, sobre a experiência da semana missionária. E no final, né, chegou uma dizimista e nos deu um envelopinho escrito: a providência, Nossa Senhora da Providência providenciou.
E quando eu abri tinha 130, 140, se não me engano, e foi a primeira experiência assim, né, tipo, grande. Meu Deus do céu, né, a providência de Deus não falta mesmo, e nesse dia nós tomamos o nosso açaí missionário, né, e como essa, tantas outras, né, quantas vezes aqui em casa a gente, e agora? Como que a gente vai pagar tal conta? Como que a gente vai comprar tal coisa? E no dia seguinte chega uma encomenda de bolo, de brownie, chega alguém, faz um pix, né? Ó, mandei isso pra vocês, ou minha mãe mesmo, Tainá, como é que tá aí? Tá faltando alguma coisa? E aí a gente ali, às vezes, já pediu, ela já ajudou com alguma coisa, a gente sem querer pedir. E aí ela vai, manda mensagem, a gente, sim, tá faltando tal coisa. E qual foi a minha maior dificuldade, né, nisso tudo? A minha maior dificuldade de viver a providência, né, de me entregar a tudo isso, era medo mesmo do que os outros iriam achar, principalmente a minha mãe. Né? Como eu falei, a minha mãe e meu pai investiram muito dinheiro em estudo, em tudo isso. E eu, caramba, e agora, né? Como que eu vou falar para minha mãe que a filha dela não vai trabalhar na enfermagem? Não por enquanto, né? Os planos de Deus, a gente não sabe. Pode ser que amanhã eu esteja lá no hospital, no plantão da vida. Mas como falar isso para minha mãe agora, né? Como falar para ela sobre isso, sobre a forma em que eu não escolhi, mas Deus me chamou para viver a vida. E nesse ano eu sentei, fui à casa dela, sentamos e conversamos, eu contei tudo para ela, né? Ela entendeu, compreendeu assim, mais ou menos, né? E até porque a minha mãe não é de caminhada, então eu entendo que ela se questione com muitas coisas. E aí ela foi, a palavra-chave, né? A frase-chave foi: mãe, a senhora tá entendendo? Ela, se for de Deus, eu vou entender. Mais cedo ou mais tarde eu vou entender. E aquilo foi refrigério na minha vida, sabe? Eu falei, cara, se a pessoa, né, que eu mais amo na vida, né, que a mulher que sempre me ajudou em tudo, sempre me incentivou em tudo, se ela tá disposta a compreender a minha história, a história que Deus escolheu para eu e meu esposo, para vivermos, por que se esconder dos outros, né? E daí foi quando as coisas começaram a fluir cada vez mais, fluir, porque eu perdi o medo de ser quem eu era, de ser quem o Senhor me chamou a ser. E aí as coisas começaram a fluir real mesmo, as coisas começaram a acontecer, a providência começou a acontecer, as coisas começaram a deslanchar. Então, vai aí um recadinho para você, né? O que tem te aprisionado, o que tem te impedido de viver da providência, se é esse o chamado que Deus te faz, e você sabe, você não quer acreditar, você não quer aceitar, o que tem te impedido de mudar de profissão, o que tem te impedido de largar o teu emprego, de viver um outro. Né, nós temos um filho na comunidade que passou 7 anos num determinado emprego, temos um filho na comunidade que passou 7 anos num determinado emprego, e agora saiu, foi para outro, né? Quantas coisas poderiam aprisioná-lo a estar no antigo emprego? O comodismo, né? Já conhecia todo mundo, já era tão querido, não ganhava mal, mas não, né? Ele deu o passo de ousadia dele, foi o Senhor, né, quem o chamou a dar esse passo, e ele deu. E o que tem te impedido de dar esse passo? Né? O que tem te aprisionado? Quais são os seus medos? O que o Senhor tem te pedido para fazer, tem te dado como missão e você tem rejeitado por medo, por insegurança, por vergonha. É hora de se abandonar, né? É hora de fazer o que Deus nos pede para fazer, mergulhar mesmo. Nós damos o passo e Deus ele coloca a mão embaixo, né? Não é brincadeira, isso é real. E já quero deixar um parêntese aqui, né? Se você está vendo esse vídeo, eu falei que tocaria pessoas de diversas formas. Primeiro, se você é chamada a viver isso, viva. Não tenha medo, né? Viva aí o seu processo, seja sincero com Deus sobre seus medos, suas inseguranças de viver a providência, de se abandonar, largar o seu emprego, fazer tudo isso. E isso é para você. E para você também, né, que você trabalha, você tem as suas missões, seja na sua família, seja em igreja, em comunidade também, e toca no seu coração de ajudar outras pessoas, de se tornar um benfeitor. Eu já quero te fazer esse convite para você se tornar um benfeitor, né? Como eu falei, a missão não se faz sozinha. Existem 3 tipos de missionário. Aquele que vai, né, o coração ardente pés a caminhos, que é o que a minha comunidade faz, é uma comunidade missionária, e a gente vai. O Senhor chamou, sim, vamos.
é aquele que ora, né, que fica em casa lá como Santa Teresinha fez no Carmelo, estava sempre em oração, é a padroeira das missões. Por quê? Porque ela foi missionária do jeitinho dela. Ela ficava lá intercedendo por aqueles que estavam indo ao encontro das almas, né? Então você pode ser esse missionário. Deus te chama a fazer missão dessa forma. E é aquele que ajuda, né? Que não deixa a missão parar por falta de investimento, aquele que investe, aquele que ajuda financeiramente, que ajuda com alimento, com tudo, para que os missionários consigam se mover, né? Se movimentar. Então, o Senhor te chama a ser missionário, seja ele da maneira que você puder e quiser ser. Só não é missionário, só não ajuda quem não quer, né? Aí já é algo seu, particular, é você e Deus. Mas existe muita forma de você ser missionário. E eu acabei de te falar aqui 3 delas, né? E, para finalizar, que esse vídeo já tá muito grande, nós acabamos de fazer o seminário vocacional lá na paróquia. Foram 3 sábados. Eu sou de Santa Terezinha, na Urucânia, né? E nós não conseguimos levar as coisas para poder vender. E tinha que ter o dinheiro, né? Para poder abastecer. Nós nos propomos a fazer cachorro-quente todo sábado, para quem tivesse, para os nossos convidados que estavam indo para pregar, para quem estava indo beber, né? Ouvir a palavra de Deus. Nós nos propomos a fazer. Então, nós conseguimos, com a comunidade mesmo, com a comunidade Frutos, né? Os filhos doando, ajudando financeiramente e tal. E nós, o dinheiro que caía pra gente, a gente comprava as coisas. Nos dedicamos mesmo a isso. E aí, aqui em casa, ficou meio difícil, né? Na última semana ali, para acabar o seminário vocacional, minha mãe foi ao mercado, comprou umas coisinhas pra gente, mas nós passamos aí o mês apertado, né? Bem apertado. E lá na nossa paróquia, a pastoral social, sempre que a gente pede, se for preciso, né? Tem como uma cestinha básica aí pra gente, sobrou alguma coisa? Eles sempre dão, né? De coração mesmo. E daí esse mês nós não pegamos a cesta básica, não havíamos pego, e fomos surpreendidos pela providência de Deus, né? Acabou no último dia de seminário, que foi no sábado passado, com as famílias. O Cláudio, né, um grande amigo nosso, da equipe de Nossa Senhora também com a gente, da pastoral social. Ele falou, chegou umas compras aqui, umas coisas, recebemos uma doação muito grande e separei umas coisinhas aqui para vocês. Chegou no final, eu olhei assim, vi que tinha uma mesa repleta de coisas. Eu fiquei procurando a bolsinha, né? Enfim, não pegamos naquele dia. Quando nós vimos, o zelador já havia fechado lá em cima. Não pegamos, isso foi no sábado. No domingo fomos participar da missa da manhã e falamos com ele. Claudinho, olha, não pegamos as coisas ontem, vamos lá pegar agora. E eu prefiro que vocês vejam, tá? Eu vou parar aqui, que eu vou mudar a câmera, vou botar para o outro lado. E isso é para que vocês vejam como que é viver da providência de Deus. Não é fácil, como eu falei, mas quando a gente crê, quando a gente se abandona, Deus faz e faz muito, né? Ele não é um Deus de mentira, não é um Deus que promete e não cumpre, é um Deus que promete e cumpre. E é capaz de fazer infinitamente mais, né? O que está na nossa mente não é capaz de atingir a proporção do que Deus faz na nossa vida e fará, né? Então, vou mostrar para vocês fruto do meu trabalho. Fruto do nosso trabalho aqui. Mas você trabalhou para conseguir isso? Sim. É um grande trabalho de entrega e obediência a Deus, né? É um grande trabalho pelas almas, pelas vidas, né? Sair em missão não é fácil, mas foi o que Deus nos chamou a fazer e a gente faz isso com excelência, com muito amor, né? Somos incansáveis para isso e eu não tenho vergonha, não vou usar da falsa modéstia. Vamos mesmo de coração aberto, incansáveis, sem dormir, dormindo pouco, acordando cedo, chegando tarde. Não importa, a gente vai, né? Somos um casal missionário, eu e Maílson, uma família missionária. Temos hoje uma comunidade missionária e tudo isso aqui é fruto de muita entrega, obediência a Deus, né? E eu vou mostrar para vocês. Vou parar aqui e vou levar vocês lá. E tá aqui, galerinha. Foi só isso aqui, ó, que o Senhor nos proporcionou. Feijão, arroz, açúcar, sal, esse tanto aqui de sal,
flocão. A gente ama um cuscuz. Fubá. Macarrão aqui, muitos e muitos, é uma caixa. E aqui os molhos de tomate, né? É isso. Já nem vou sentar mais, né? Já vou finalizar esse vídeo aqui. Mas não podia deixar de gravar esse vídeo, né? Como gratidão mesmo a Deus, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, na nossa história. Sempre fico muito emocionada para poder falar sobre isso, porque no início, lá atrás, quando eu não aceitava, quando eu falava não, eu não aceito, eu não admito viver dessa forma, eu sou uma pessoa inteligente, né? Uma vida inteira de estudos, muito gasto. O Maílson também estudou muito, né, para viver da providência, para ficar aceitando as coisas das pessoas, para viver dessa forma eu não aceito, que não sei o quê. E nem de longe eu imaginaria, né, o quanto que Deus tinha para nos dar. E hoje, aceitando, vivendo isso, sendo feliz, né, vivendo isso, eu posso dizer que mesmo em meio a tantas dificuldades, é a minha fase mais feliz, né? Eu sou feliz fazendo a vontade de Deus, eu sou feliz na minha vocação, eu sou feliz no meu chamado, eu aceito o meu chamado. E eu espero muito, hoje o desejo do meu coração é que você aceite o seu chamado, que você aceite viver a vontade de Deus, né? Lógico que você é abençoado para abençoar outras pessoas, todo esse alimento que está aqui, é impossível ficar aqui, né? Tanta coisa. Nós já separamos algumas cestas básicas ali para poder dar para alguns irmãos que a gente sabe que precisa, né? Já estamos planejando a nossa pastoral de rua para levar para os nossos filhos de rua, nossos filhos prediletos, que vão ser abençoados também. Esse alimento, essa graça que nós recebemos, vai atingir, alcançar outras pessoas, né? Então, é isso, gente. Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava muito partilhar, né? Foi bem resumido mesmo, mas eu precisava muito partilhar sobre como a providência de Deus tem agido na minha vida, porque eu sei que tem muita gente precisando ser incentivado a fazer a vontade de Deus, a viver a providência de Deus. Até se você trabalha, se você tem a sua vida já estruturada, a providência de Deus serve para você também, né? Então, confia. Se tá com dívida, se tá... Enfim, seja lá qual for a sua dificuldade, creia que Deus se faz presente em todas elas. Você não tá sozinho. E já deixo aqui, né, o convite para você ser o nosso benfeitor, vir nos ajudar de alguma forma. Nós tivemos que parar a nossa pastoral de rua, que nós fazíamos toda semana às terças-feiras, por falta de dinheiro, por falta do alimento para poder levar. Então, seja nosso benfeitor, venha nos ajudar, venha nos agraciar, né? Que nós possamos abençoar não só nós, mas a outras pessoas que necessitam também. E já peço para você deixar o like, para você comentar aí a sua experiência, se você vive isso, se já viveu. Compartilha com alguém que você sabe que precisa estar ouvindo isso, né? E é isso. Fica ligadinho aí que teremos muitos outros vídeos. E muito obrigada por ficar até aqui, por ouvir tudo isso. E a última mensagem que eu deixo é: confia, seja ousado e se abandone, tá bom? Deus te abençoe, beijinho e até mais.